gotta see this. Olá, começa agora o FGF Notícias. A Faculdade Grande Fortaleza realiza solenidade de imposição de insígnias aos alunos do quarto semestre do curso de enfermagem. Confira a reportagem de Luciana Barroso. A cerimônia de imposição de insígnias aos alunos do curso de enfermagem da FGF teve início com a execução do hino nacional, tocado pela banda do Corpo de Bombeiros. A professora do curso de enfermagem, Lucília Falcão, faz um breve histórico sobre a importância da imposição de insígnias aos alunos do curso de enfermagem. A cerimônia de entrega das insígnias, ela foi instituída com o objetivo de reafirmar aos nossos alunos os compromissos de ética, de humanização e de conhecimento necessário para que ele possa entrar no mercado de trabalho, né? Nesse momento, o aluno ele vai ter o primeiro contato com as instituições de saúde, hospitais, centros de saúde, na prática daqueles conhecimentos que ele adquiriu nesses 2 primeiros anos do curso. Então, a cerimônia ela tem esse propósito de simbolizar essa necessidade dessa humanização do cuidado, do respeito aos conhecimentos, aos preceitos éticos, né, inerentes à nossa profissão da enfermagem. Após 2 anos de teoria, os alunos de enfermagem estão aptos a exercer com responsabilidade o que aprenderam durante o curso. A enfermeira significa ser algo que eu estou buscando demais como realização profissional. E eu creio que aqui na FGF, com todos os ensinamentos que a gente está aprendendo, esse longo de 2 anos, eu acho que serviu uma bagagem que a gente está levando, que agora a gente vai estar entrando no mercado, vamos estagiar, vamos entrar em contato, realmente vivenciar, né, todo esse momento de estar com o paciente, de cuidar, de promover a saúde em si. Então é um marco muito importante e eu me sinto muito feliz por isso. E de estar na metade do caminho, sendo que eu sei que quando a gente chegar ao término desses 4 anos, nunca que a gente vai poder parar, né? Porque a enfermagem, a área da saúde, a gente sempre tem que estar se aprimorando, porque o que a gente aprende hoje, amanhã, com certeza pode mudar. Então a gente sempre tem que estar antenado com as coisas que estão acontecendo aí no mercado e sempre procurar buscar o melhor, ser o melhor, né? Ao final da cerimônia, o professor Daniel Viana foi surpreendido pelos alunos que o homenagearam com um discurso de agradecimento pela contribuição no processo de aprendizagem. Ajudamos a crescer. Dedicamos o nosso carinho e eterna gratidão por ser nosso mestre. Muito obrigada. É uma emoção muito grande porque é um trabalho que a gente já vem fazendo durante 4 anos com os alunos. É um trabalho de aprendizado crescente, né? Inclusive, cada vez mais trazendo problemas para eles resolverem, né? Fiquei surpreso e bastante lisonjeado de ter sido escolhido como homenageado. O FGF Notícias fica por aqui. Continue assistindo a nossa programação.
formar o cidadão através da educação, habilitando profissionais em nível superior, empreendedores reconhecidamente competentes, reflexivos, críticos, éticos e com responsabilidade social, é a missão da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, FGF. Nossos pressupostos pedagógicos são de que, só pela educação, no seu sentido mais amplo, é que se viabilizará a formação de um cidadão na verdadeira acepção da palavra e não e tão somente um profissional preparado para o mercado de trabalho. Os programas produzidos nos estúdios Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, têm sua exibição na FGF TV, canal 14 da NET, em horários alternativos e em canal aberto através da TV Ceará, canal 5, domingo, 11 da manhã, com reapresentação quinta-feira, 0h30 para todo o estado do Ceará e pela TV Assembleia, canal 30, agora em novo horário, domingo, 8 da manhã, com reapresentação às sextas-feiras, às 18 horas. Caso deseje uma cópia em DVD de quaisquer um dos nossos programas, basta solicitar por e-mail fgftv@fgf.edu.br. Para saber mais sobre os programas produzidos sob a responsabilidade da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, acesse o nosso portal de conteúdo www.fgf.edu.br. Assista mais um programa produzido nos estúdios Dr. Manuelito Eduardo Campos, da FGF TV, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre a história das estradas de ferro do Ceará. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui em nosso programa com muito prazer o José Hamilton Pereira. Ele é formado em Eletrônica, Engenharia, técnico de Telecomunicações pela Refesa, tem especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, ocupou vários cargos nas áreas de telecomunicação, eletromecânica e de sinalização da Superintendência de Fortaleza, pesquisador de assuntos de ferrovia, cinema e futebol. De origem ferroviária, seu avô e pai foram funcionários da rede de viação cearense, herdando assim essa cultura de abnegação pela estrada de ferro. Atualmente é o responsável pelo Centro de Preservação da História Ferroviária do Ceará, autor do livro Estradas de Ferro no Ceará. Outro convidado é o Francisco de Assis Silva de Lima. Ele é ferroviário encarregado da estação Professor João Felipe, de 1994 a 1996, radialista, sócio da Associação Cearense de Imprensa, ACI, membro do Instituto do Museu Jaguaribano, idealizador e mantenedor do arquivo Trilhos da Saudade, pesquisador aficionado por assuntos de trem e rádio, autor também do livro Estradas de Ferro do Ceará. O outro convidado é o Aderbal Simões Nogueira. Ele é formado em administração de empresas, produtor e diretor de vídeo, atua na área de vídeo institucional, é sócio e vice-presidente do SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. Está atualmente realizando o documentário O Último Apito, um trabalho sobre a estrada de ferro do Ceará, contando toda a história da ferrovia aqui no nosso estado. Nós vamos pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva e se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. Viagem pela história das ferrovias do Ceará. A história das ferrovias cearense tem início na época do Brasil Império, em 1873. Um grupo de comerciantes, liderado pelo então senador Pompeu, foi o precursor da iniciativa. As vias férreas contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento do ciclo do algodão no estado. O início das estradas de ferro no Ceará datam da época do Império, na segunda metade do século XIX.
A história delas está diretamente associada ao ciclo econômico do algodão e se relaciona com o empreendedorismo de um grupo de comerciantes cearenses que vislumbraram na criação de uma via férrea a oportunidade de desenvolver a região interiorana do estado. Entre os convidados do programa de hoje, o Francisco de Assis Silva Lima e o José Hamilton Pereira, no livro Estradas de Ferro no Ceará, descreve essa história que teve início nos confins da antiguidade, quando os carros puxados a cavalo se atolavam e, para prosseguir em viagem, colocava-se com exaustivo esforço 2 varas de madeira sobre as rodas, tal como ainda se faz hoje em circunstâncias semelhantes. A primeira pergunta que eu faço para os três é: qual a importância da estrada de ferro para o Ceará nesta época em que o Estado se prepara para gigantescos empreendimentos que devem mudar o perfil econômico do Estado? A primeira pergunta que eu faço ali para o José Hamilton Pereira. Veja bem, as ferrovias, do modo geral, particularizando o Ceará, ela tem um grande vetor de progresso no transporte, pesado principalmente, porque o nosso estado tem alguns programas, alguns projetos, grandes projetos, uma siderúrgica, provavelmente para o futuro uma refinaria de petróleo. Então, o trem, a ferrovia, como nós costumamos falar, ela será o principal meio de transporte desses produtos manufaturados, siderúrgico ou derivado de petróleo. Ok. Francisco de Assis. Olha, vejamos o seguinte, em todo empreendimento que as pessoas queiram fazer, para sairmos da beleza teórica e partirmos para a aplicabilidade prática, tem os fatores que motivam e os que influenciam. E é nesse contexto que nasceu as estradas de ferro. Nós sabemos que o Ceará tem a sua potencialidade agrícola e foi exatamente a motivação que fez com que empresários, na época, como Tomás Pompeu de Souza Brasil, como Henrique Broglie, que ele era inglês, mas já era um brasileiro naturalizado. Nós tínhamos também o engenheiro Pompeu Cavalcante e 2 acionistas majoritários, que eram os barões de Ibiapaba e de Aquiraz. Foram esses 5 homens que deram a alavancada para que tornasse viável o projeto da construção da estrada de ferro no estado do Ceará. Agora o João me pergunta qual é a perspectiva, qual é o futuro das estradas de ferro no Ceará. Nós já sabemos que o transporte de passageiro aqui no Ceará já é coisa anexada à história, quando eles foram erradicados em dezembro de 1988. Porém, nós temos aí agora a CFN, que agora se aglutinou e formou-se uma outra empresa que agora é a Transnordestina Logística S.A. Ela é quem é a responsável agora para a conservação das estradas de ferro no Ceará e dando também a sua colaboração para o progresso do próprio estado do Ceará, porque falar na história econômica do Ceará sem não falar no trem seria pecarmos ou omitirmos, né, com relação à história. Ok, Aderbal Simões Nogueira. Bem, o trem no mundo todo é um sinônimo de, hoje em dia, de tecnologia, de alta tecnologia, né? É um meio de transporte que, sem dúvida alguma, você fazendo transporte de cargas, principalmente pela via férrea, é muito mais viável do que você fazer pela via terrestre comumente, né? Então, eu acredito que os nossos dirigentes têm que olhar bem para isso e saber que o nosso desenvolvimento está diretamente ligado a esse meio de transporte, não só de cargas, como de pessoas também, o transporte que hoje em dia não existe mais, né? Pois é, eu quero colocar ali o José Hamilton, né, para uma curiosidade. E porque o Brasil, os governantes diziam que governar era fazer estradas e não fazer ferrovias. Mas quando fizeram as ferrovias, a bitola do Ceará não conversa com a bitola do Rio Grande do Norte ou não conversa com a bitola de Pernambuco. Como é que se quer construir um país onde o meio de transporte que pode carregar grande produção, seja de trem, e que se um trem não conversa com o outro? De quem foi essa ideia de maluco? Isso é coisa de brasileiro mesmo, de cada um querer ter uma bitola para o trem? Não existe esse detalhe. A bitola brasileira, do modo geral, é a bitola métrica, que é 1 metro. Então, qualquer estado do Brasil, onde existe ferrovia, com exceção hoje da Vale do Rio Doce, é 1 metro. Então, não existe outras bitolas. E como é que o trem daqui não vai para o Rio Grande do Norte? Vai, já foi.
Já foi e não vai mais? Não vai porque foi erradicado os trechos, né, considerados antieconômicos, que dava prejuízo, porque quando a Refes assumiu a grande quantidade de ferrovia que existia no Brasil, embora todas federais, ela teve um pensamento empresarial, de lucro também. Ela não ia deixar um trecho que desse prejuízo que ela pagasse para o trem andar. Mas todas as bitolas da ferrovia brasileira são métricas. 1 metro entre Olha, a informação que eu tenho é que existe diferença entre bitolas de trens no Brasil. Me permita aqui uma parte aqui, Ok, pode não. Complementando aqui o raciocínio do engenheiro Hamilton Pereira, é o seguinte, porque vários ramais existiam aqui no Ceará. Nós podemos ver ramal de Cariús, ramal de Oroz, ramal de Maranguape, aqui pertinho, na região metropolitana de Fortaleza. Nós tínhamos o ramal de Barbalha. Todos eles foram erradicados. Por quê? Porque foi criado pela Refesa o Grupo Executivo para a Erradicação de Ramais Antieconômicos, o GESFRA, que oficialmente foi criado em 1966. E esses ramais, esse grupo começou a estudar e via a inviabilidade da manutenção, porque afinal a operação ferroviária é uma operação muito cara. Então, por essa razão, eles foram economicamente estudando e vendo que não tinha mais condição de se pagar para trabalhar. Então, foi erradicado em 62 o ramal de Maranguape, 74 foi erradicado o ramal de Cariús, um ano depois foi erradicado o de Oroz, e todos os ramais, o de Camusim em 77 também, que era de Sobral a Camusim, que foi o pontapé inicial da antiga estrada de ferro de Sobral, que perdeu essa nomenclatura devido à fusão que houve em 1950. Então, o que ocorre? É que esses ramais foram retirados. Agora, o João me pergunta, como perguntou para ele também, acerca das bitolas. São Paulo tem realmente algumas bitolas diferentes, como também nas Minas Gerais tem uma bitola um pouquinho menor. Mas a padronizada pela Rede Ferroviária Federal realmente é a métrica. Pois é, Aderbal, como foi para você fazer essa pesquisa e transformar esse livro em um documentário? É isso ou você está criando uma história, você está criando uma história dentro da história do livro? Não, basicamente eu estou tentando resgatar a história oral que ainda existe, né? Eu escuto a história da Estrada de Ferro desde criança, na época de meu avô, que ele foi da RVC. Quando ele aposentou-se, a RVC tinha acabado de mudar para outra rede, né? Então eu estou tentando resgatar um pouco do que as pessoas têm de saudade da época do trem, desde a época da Maria Fumaça até a data de hoje. E é impressionante, quando a gente viaja aí pelo interior, o quanto as pessoas têm saudade do trem de passageiro. Quase sempre nas entrevistas que a gente vem fazendo ao longo de 5 anos, que a gente já está gravando isso, as pessoas chegam às lágrimas. As pessoas choram com saudade do trem, não entendem o motivo do trem de passageiro, não existe mais. E como muitos deles dizem, talvez até o trem de passageiro não desse retorno financeiro, mas o trem de carga cobria aquilo ali que era um meio de transporte para a população de baixa renda. Então, você chega em determinadas localidades hoje, que você chega na estação daquela antiga, você que não viveu aquela época tem uma tristeza enorme de ver aquilo tudo se acabando, prédios belíssimos, coisas lindas realmente, e aquilo ali está se acabando com o tempo. Então, a gente está resgatando essa história, ouvindo histórias das mais diversas que você possa imaginar, desde histórias de acidentes que ocorreram, como histórias de disco voador, de fantasma na beira do trilho, entendeu? Noites de tempestades com aquelas pessoas trabalhando ao longo da linha. Então, é uma história que eu tenho certeza que para a grande comunidade ferroviária que existe no Ceará, vai ficar marcada para todo sempre, porque vai ser a história viva contada por quem viveu aquela época. Você falou que os prédios são preservados e essa preservação, ela não desenvolveu, onde tinha uma estação, não desenvolveu a cidade, não, no entorno, não, das estações? Não, hoje em dia a grande maioria dos prédios, eles não são preservados, estão se deteriorando, estão se acabando. Alguns prédios estão sendo conservados e aonde isso está sendo feito, você nota a grandiosidade, a beleza daquelas estações de antigamente, entendeu? Mas aonde está sendo conservado, está sendo visto com muitos bons olhos. E o que a gente espera, não só eu como Hamilton e toda a comunidade ferroviária, é que as autoridades, né, de direito
tome consciência disso e procure recuperar o máximo, que afinal de contas isso faz parte da nossa história, isso faz parte da nossa vida. E da cultura, né? E da nossa também cultura, principalmente. Do povo, né? Eu vou pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre a história das estradas de ferro no Ceará. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre nos estúdios Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva hoje está falando sobre a história das estradas de ferro no Ceará. Vou colocar aqui o José Hamilton na conversa. José Hamilton, você poderia dizer o que foi que realmente houve, que de repente as pessoas, os governos brasileiros preferiram abrir estradas do que continuar com as ferrovias, e se nós tivéssemos interligado no Brasil inteiro, não só do Ceará, pelas ferrovias, e isso não daria um desenvolvimento mais acelerado dos nossos produtos? Bem, os governos, cada governo tem uma filosofia. Por exemplo, na época do governo Juscelino, ele trouxe rodoviarismo, né? As grandes indústrias automobilísticas, Volkswagen, etc., vieram para o Brasil. Aí então houve a prioridade da rodovia. A ferrovia, ela não se modernizou, ela parou praticamente, não houve modernização. Com a implantação da Refesa, a Refesa é um projeto do tempo do Getúlio Vargas, mas somente no governo do Juscelino que foi referendado, quer dizer, que foi aplicado o projeto da nova estrutura ferroviária brasileira, Rede Ferroviária Federal S.A. Então, o conceito da Refesa, o propósito dela, era modernizar as ferrovias do governo e algumas ferrovias também que faziam parte da estrutura brasileira. E com isso, a ferrovia brasileira ela conseguiu subir em termos de progresso, de rendimento, digamos assim, de transporte de modo geral, até o transporte que eu falo do passageiro. Com o decorrer do tempo, a Refesa, ela começou a sentir as prioridades dela. Por exemplo, o trem de passageiro não era mais prioridade. Ela começou a erradicar os trens de passageiro, dar prioridade do trem de carga, que realmente produz receitas, né? E com isso aí também a Refesa atingiu o limite digamos assim, de modernização em alguma coisa. Ela não continuou investimentos. Então a Refesa começou a cair. E o governo não tinha a capacidade de administrar uma empresa assim como a Refesa. Aí começou a era política e algumas intervenções ali à própria administração da empresa. Aí com isso o governo preferiu, naquele projeto do Collor, privatizar as ferrovias, as telé, a energia elétrica e assim por diante. Como nós estamos falando da ferrovia, a ferrovia foi incluída nesse projeto, nesse plano de privatização. E, com isso, o governo passou para o empresário, os grupos de empresários, as empresas interessadas, em assumir as ferrovias no Brasil, que foi feito em vários blocos, Bloco Nordeste, Bloco Leste e assim por diante. E voltando para o Nordeste, o nosso bloco aqui começava do Maranhão até Alagoas, essa concessão. E aí quem foi que ficou aqui com o Ceará e por que não se modernizou? Pronto, aí quando a ferrovia, o Nordeste, todo mundo sabe, assim, o telespectador, é uma região pobre, não tem grandes indústrias, como tem lá no Sul, lá no Sudeste, etc. Então o Nordeste ficou com um grupo formado pela Vicunha, Bradesco, Vale do Rio Doce e pela CSN, que era a Companhia Siderúrgica Nacional. Elas encamparam a ferrovia no Nordeste, do Maranhão até Alagoas. E com o decorrer do tempo, elas foram, digamos assim, tendo a filosofia própria de empresário, de transporte, etc. Escolhe até o tipo de mercadoria que transporta, que dá lucro, né?
E hoje já mudou já um pouco a filosofia, mudou até o nome da empresa, hoje é Transnordestina e Logística, né, o nome. Pois é, a Transnordestina, não é essa ferrovia que o governo está sendo construída. Construída pelo governo federal? Esse governo agora, o governo do Lula, ele despertou para a ferrovia. Por quê? Porque a ferrovia é um transporte de massa, tanto faz de mercadoria como de passageiro. O passageiro fica de lado. O transporte de massa de mercadoria é grande. Hoje nós temos os grãos aí no Piauí, que é uma grande fonte de soja. O próprio Maranhão, o Pará, tem o ferro, né? O alumínio, que é produzido lá nos Carajás, vem para o Nordeste também. Então, esses são os transportes ferroviários. Transportes pesados são transportes tipo de ferrovia. Os transportes mais leves são os transportes rodoviários. Por quê? Porque a rodovia, ela se, digamos assim, se deteriora com mais facilidade. A manutenção também é mais cara. E a ferrovia, tendo uma estrutura bem sólida, bem férrea, como se diz, ela transporta qualquer tipo de equipamento, de material, de mercadoria ou manufaturado. Então, isso aí é que está sendo, digamos assim, preposto pela nova ferrovia que está sendo preconizada pelo governo do presidente atual, né? Pois é, deixa eu colocar o Francisco de Assis. Francisco, a gente vê aqui em Fortaleza, né, os trens, eles não têm nenhum cuidado de pintar, mesmo os trens de passageiro, a impressão que tem é que são coisas assim de um passado de séculos, né? Parece que ninguém tem o menor interesse de fazer manutenção. E como é que está o metrô de superfície? Quando é que vai terminar esta grande novela? Aquele Gertrude Stearns, ele diz o seguinte, que uma flor é uma flor. E aí a gente, parafraseando, diz, o trem é um trem. Você chegando, se aproximando de uma ferrovia, ou você para admirar a beleza de um trem, ou você respeita por causa da desvantagem na passagem de nível. Mas que o trem é para ser observado. Sempre o transporte passageiro tem sido o patinho feio da nossa ferrovia, porque imaginemos o seguinte, um trem que, quando tinha longo percurso, ele tinha cerca de 6, 8 carros, mais o carro-restaurante e um bagageiro. Ele andando lotado, esbarrocado, digamos assim, de passageiros, ele só cobria 35% do seu próprio custo. Então, o que o governo fez? Resolveu erradicar. Quando o governo criou a CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, não houve aquela responsabilidade, eu não sei nem se eu estou sendo leviano nesse termo, mas não houve aquele cuidado das autoridades do Ministério dos Transportes de alocar recursos para manter a própria CBTU, porque ela não foi criada exatamente como uma empresa independente para o transporte de passageiros da área do setor das grandes metrópoles. E também, nesse mesmo decreto que o governo criou a CBTU, ele também transferiu todo o débito da Refesa para a União. Então, a Refesa ficou livre para entrar no Programa Nacional de Desestatização e ficou a CBTU para cuidar do transporte de passageiro das áreas metropolitanas. Ficou correndo solto o trenzinho que ia para o interior. Como o trem do interior, o retorno dele só era social, o governo, devido à questão econômica, achou interessante, entre aspas, né, desativar o trem de passageiros. Ele ficou. E está aí agora, a CBTU passou para o Estado, por prerrogativa constitucional, o transporte de passageiros para o Estado, né, tirou da União, que era a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, agora é a Companhia Cearense de Transporte Metropolitano, que é o nome de fantasia Metrofor, devido ao metrô, e ele aí está, mas o déficit continua do mesmo jeito. Agora, você me pergunta, a situação de manutenção dos carros, né, estão mal conservados, tudinho, eles estão gradativamente fazendo uns carros novos, mas que ainda não é ainda o carro que vai circular quando toda a área estiver eletrizada, que realmente vai ser um trem que vem da Europa, mas eles preferem investir em novos carros do que tentar conservar aqueles que já estão se deteriorando. Quer dizer,